Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Felipe Vieira, falando. Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Felipe Vieira e vamos a mais um vídeo, desta vez falando dos safeties desta Free Agents. Amanhã, dia muito especial, começa a Free Agents, então amanhã teremos live aqui, eu e João Gelli estaremos aqui lá para as 10 para as 2, alguma coisa nesse sentido. Vamos entrar um pouquinho antes da Free Agents começar, para a gente reagir ao vivo aos principais contratos aí, né, que forem saindo. Então não se esqueça de se inscrever e dar o like aqui neste vídeo, para ajudar bastante. Se você tiver no celular, dá aquele hype no celular também, hypar o vídeo, que agora é mais uma coisa para você fazer, eu sei, mas o YouTube tem dessas. Então, sem mais delongas, vamos aos principais safeties desta classe. O primeiro deles, Jevon Holland, na minha opinião, tá? Jevon Holland, jogador que vai chegar aí na free agency com 25 anos, então ainda muito jovem, é um free safety com boa habilidade de ball skills, boa capacidade de gerar turnover, mas ainda um pouquinho inconsistente. A temporada passada dele não foi boa, de 2023 foi absolutamente espetacular, então ele tá nessa inconsistência. O Miami Dolphins também tem passado por problemas na defesa desde que o Jevon Holland chegou, na verdade, né? O cara já teve, tá lá por 4 anos, já teve 4 coordenadores defensivos. Então, dá para se entender um pouquinho dessa inconsistência. Eu gostava muito do pré-draft dele e eu continuo gostando bastante do jogador. Acho que é um jogador que muda patamar de unidade, tá? Então, Jevon Holland é um jogador ali para pegar range do campo, pegar, jogar em cover one. Ele é esse tipo de cara. E esse tipo de cara é difícil de se encontrar na NFL. Então, para mim, ele é o melhor. Vai aí receber um contrato de 4 anos, 20 milhões de dólares, alguma coisa nesse sentido. 20 milhões de média, né? E eu acho que deve ter time novo já para o Jevon Holland já na segunda-feira. Próximo da minha lista é Justin Reed. Justin Reed do Kansas City Chiefs. É até estranho falar isso, mas Justin Reed me parece ser um dos safeties mais subestimados da NFL. Incrivelmente joga nos Chiefs, e não deveria ser, né, subestimado, mas é um cara que é parte fundamental da defesa do Kansas City Chiefs. Também tem um range muito, muito grande no fundo do campo. Ele já tem 28 anos, então deve receber um pouco menos de dinheiro. Eu acho que ele, custo-benefício entre o Justin Reed e o Jevon Holland, eu acho que o custo-benefício do Justin Reed vai ser melhor, né? Porque o contrato projetado para o Justin Reed é de 16 milhões de dólares de média. Aí eu prefiro o Justin Reed, né? Esses 4 milhões de sobra aí, não acho que tem essa diferença toda entre os dois. Acho que os dois estão na mesma prateleira. Então, para mim, seria talvez o meu principal alvo dessa free agents, porque eu acho que daí eu consigo usar esse dinheiro para trabalhar em outros lugares, tá? Não dou um overpay, não que eu acho que 20 milhões no Jevon Holland seja um grande overpay, mas o Justin Reed fica um pouco mais equilibrado. Para mim, um jogador aí de time campeão, né? Um cara que também tem a capacidade muito grande de gerar turnovers. Então, o Justin Reed é um dos grandes safeties da NFL e merece ser pago como tal. Esse contrato projetado aqui de 16 milhões de dólares, para mim, tá muito bem pago. Meu terceiro safety é o Talanoa Hufanga, jogador do San Francisco 49ers. O Hufanga começou a carreira dele na NFL lá no topo, né? Primeiro ano, segundo ano dele foram espetaculares. E aí deu uma quedinha. 2024 foi um ano que ele caiu um pouco de nível. 2023 também sofreu um pouco com lesões. Então o Hufanga ele perdeu valor nos últimos anos e é um cara também que ele não é para ele não é qualquer time que vai querer o Hufanga no fundo da defesa deles. Não porque é um jogador ruim, mas porque o esquema do Hufanga ele fica um pouco mais limitado, né? Não é como o Justin Reed e o Jevon Holland, que eu acho que 32 times aceitariam um jogador com as características deles. O Hufanga é um pouco diferente. Então acho que o mercado dele vai ficar um pouco mais limitado. O contrato projetado para ele é de 12 milhões e meio de média, mas também acho um baita jogador que vai ajudar bastante no jogo terrestre também. E eu acho que o Hufanga também, esse valor aí tá quase que uma barganha, digamos assim. Quarto da minha lista, Trevon Merrick, jogador aí do Las Vegas Raiders.
mas um jogador que também tem que eu também gostava bastante no processo pré-draft, ainda é muito jovem, 25 anos também, então a projeção do contrato dele também aumenta o valor por conta da idade dele, né, que ainda é muito jovem. Também é um cara que evoluiu ano após ano, acho que 2024 dele foi a melhor temporada dele, e também é um cara que consegue gerar turnovers. Essa é uma classe de safeties que é raro de acontecer, né? Você tem mais um jogador aqui com bastante interceptações na carreira, já é o terceiro que a gente está falando com essas características. Então, talvez por isso que outros jogadores estejam num, num mercado um pouco, assim, oferta e demanda um pouco saturado demais, né? E aí eu acho que você tem que aproveitar. Acho que Justin Reed, Trevor Merrick, esses caras são todos jogadores com capacidade de gerar turnover muito acima da média. E para mim tem que esse valor aí tá muito bem pago. Próximo jogador é o Andre Cisco, do Jacksonville Jaguars. Também é um jogador com boa habilidade de gerar turnovers, bom atleticismo, bom ball skills. Precisa ser um pouco mais consistente. Temporada de 2024 dele, ele até foi para o banco, perdeu espaço durante a temporada. Mas eu acho que também se diz muito sobre a bagunça que foi a defesa de Jacksonville em 2024. É um jogador que eu também gosto bastante. É um jogador que eu acho que está justo o valor projetado para ele. São 3 anos e 9 milhões de média. Mais um safety que eu acho que faria sentido muitos times aí que têm necessidade de, na posição, ir atrás dele, pagando um pouquinho menos, caso você não queira quebrar a banca aí, né, com os 3 principais, os 4 principais safeties que eu já tinha comentado. E o meu próximo jogador é o Jeremy Chin, jogador também com 27 anos, jogador extremamente atlético, um cara que se encaixou muito bem na defesa do Dan Quinn. Eu acho que o Jeremy Chin ele vai procurar, ele quer ficar em Washington, eu acredito, tá? Pelo menos se eu fosse ele, eu ia aceitar ficar em Washington, porque ele achou o espaço dele antes na defesa do Ed Everett, não conseguiu ficar em campo, então ele precisa de lugares específicos para jogar. Acho que na defesa do Dan Quinn funciona muito bem, e aí deve ter um contrato projetado de 3 anos, 7 milhões e meio. É um cara que eu esperava mais da carreira dele de forma geral, mas ainda assim, em 2024 ele meio que se encontrou um pouco e conseguiu jogar bem. Então, para que sair de Washington? E o meu último jogador desta lista, antes de entrar nas menções honrosas, é o Julian Blackmon, de Indianapolis Colts. O Blackmon é um cara que também teve um 2024 positivo, também tem uma capacidade de interceptações, teve 3 na temporada de 2024. Mudou um pouco de posição de 2023 para 2024, e eu acho que ele foi bem nas duas. 2023 acabou jogando mais no slot, 2024 já ficou mais no fundo do campo. Eu acho que ele foi bem nas duas. Então, um cara que tem versatilidade, 26 anos ainda, também imagino que seja um jogador interessante. Por isso que eu tô falando, essa classe de safeties de free agents, ela tá bem especial mesmo, tá? Então, quem tá precisando de safeties é um bom ano para resolver o seu problema na free agents. Projetado para ele 3 aninhos, 7 milhões de média, e é isso pro Julian Blackmon. Acho que também é um contrato que eu faria na maior parte dos casos. E aí mais alguns outros jogadores, Justin Simmons, que saiu de Denver e foi para Atlanta ali no começo da temporada já no training camp, basicamente. O Justin Simmons ele tinha assinado um contrato menor em 2024, ele tinha achado um absurdo, achava que ele era um jogador para ganhar muito mais grana do que ganhou, mas 2024 não foi nada bom para ele. Então ele novamente vai ter um mercado muito abaixo, né? Então deve ser de novo um contrato de um aninho, para ele mostrar que, ó, que em Atlanta esquece, deixa para trás. Eu consigo jogar mais que isso, porque em Atlanta eu cheguei atrasado, foi ruim, não estava legal. Mas ele vai assinar um contrato de provavelmente um aninho, 6, 7 milhões aí para o Justin Simmons. Não deve fugir muito disso, tá? E aí mais alguns outros jogadores, Elijah Molden, contrato também deve ser projetado aí para um espaço curto, né? Um ano, 5 milhões. Damar Hamlin é outro que também deve ser um contrato aí de 4 milhões, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente fecha por aqui e espera agora segunda-feira, 2 horas da tarde, as coisas se
desenvolver. Não se esqueçam que o guia do draft já está na pré-venda. Entre lá ontheclock.com.br para garantir o seu guia no precinho promocional. É isso, um abraço e até a próxima. Tchau!